Obrigado, Pedro, obrigado a todas e a todos por terem vindo. Vamos fazer uma coisa, se calhar, um bocadinho diferente do que costuma fazer nestas sessões, em que há uma intervenção primeiro de 15 minutos, outra de 15 minutos, que depois nunca são só 15 minutos. A ideia é conversarmos um bocadinho. E estava aqui a pensar que é um bocadinho, não sei se a Patrícia leva isto a bem ou a mal, uma conversa entre o homem do passado e a mulher do futuro. Ai, que horror! É pior para mim do que para ti também. Porque, Tu tens mais porque tempo sou, para... porque sou o não é homem nada. do passado. Tu tens muito mais coisas para falar. Pois, o futuro ainda não mas aconteceu. isso são escolhas que se fazem a certa altura na vida, que é um tipo fala acerca do passado porque tem duas vantagens. Uma é que tem mais matéria para falar, não é? A gente arranja sempre uma desculpa para nos lançarmos numa digressão histórica. E a segunda é, como diz um grande escritor brasileiro, Rui Castro, que é um escritor que é um misto de jornalista, historiador, tem agora um belo livro sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, aliás, o Rio de Janeiro na Segunda Guerra Mundial, e ele deu-me uma vez um conselho sobre biografias e livros de história, e o conselho dele é assim: meu filho, livro é só sobre morto, vivo é pouco higiênico. Porque ele uma vez escreveu sobre uma belíssima biografia sobre o Garrincha, o jogador de futebol, e que já estava morto, mas a família não, evidentemente, foi metida em tribunal, aquilo deu uma salganhada imensa, e o que aconteceu é que ele a partir daí jurou que só escrevia acerca de gente já morta e bem morta, que é para não arranjar. Eu não tenho esse problema, escrevo sobre o século XVIII, já ninguém, nem os descendentes se lembram, e pronto. Porquê isto? Por acaso o início deste livro do Rui Castro começa de uma maneira muito interessante. Entre as duas guerras havia três mundos que se digladiavam. Era o mundo democrático, o mundo comunista e o mundo fascista. E chegaram a ter, como numa espécie de um pequeno sistema solar, mas que tenha três sóis, tiveram posições diferentes entre eles. Houve um momento em que os fascistas e as democracias chamadas burguesas estavam aliadas contra o que eles chamavam ser o perigo comunista. Depois, a seguir, no início da Segunda Guerra Mundial, houve ali um momento em que o Stalin e o Hitler se aliaram contra as democracias burguesas. E no fim da guerra, ela acabou porque houve uma aliança entre o mundo democrático e o mundo comunista para derrotar o eixo da Alemanha, da Itália e do Japão. Para nós é muito difícil, embora saibamos isto dos livros de história, é muito difícil percebermos como é que isto poderia funcionar. Como é que esta mudança de alianças, estes estaticismos e mundos, eles inteiros, porque estamos a falar de Estados poderosos, antigos impérios, mudavam de alianças assim de uma maneira tão rápida. Mas a nós custa-nos imaginar, porque nós vivemos num outro mundo, que é o mundo do pós-guerra. E nós, a nossa área política, a nossa maneira de ver as coisas, que está, digamos, numa área que está no progressismo, na esquerda, uma esquerda anti-autoritária, ou seja, libertária, e com uma perspectiva que é cosmopolita, portanto, e que tenta ver a construção dos direitos humanos como sendo algo que se passa para lá de fronteiras, nós, de certa forma, vivemos num mundo que foi criado para nós depois da Segunda Guerra Mundial. Num mundo que foi criado, em particular, neste mesmo dia, 9 de maio, em 1950, portanto faz 76 anos, numa sala maior do que esta, mas bonita também, com um relógio também, como está aquele ali, 9 de maio, temos ali o dia do calendário, chama-se a Sala do Relógio de um ministério, o Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros, que é no Quai d'Orsay, em Paris. Não é? A razão porque isto é o Dia da Europa é, aliás, uma razão num continente que tem tantas histórias extraordinárias para contar, é uma razão muito burocrática. É que o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, um senhor chamado Robert Schuman, veio ler um comunicado que tinha sido redigido entre ele, o seu estratega Jean Monnet e o seu chefe de gabinete, que foi mantida à margem de toda a gente, até no próprio governo francês, da maior parte dos outros governos europeus, exceção feita ao chanceler alemão Konrad Adenauer,
e basicamente esse comunicado dizia uma coisa que parece muito simples, mas que nós sabemos que é muito importante, que é os países europeus que assim o quiserem, começaram 6, metem as suas indústrias do carvão e do aço sob uma mesma autoridade comum, que controla tudo o que tiver a ver com a extração do carvão e com a siderurgia, porque sem essas duas coisas é impossível qualquer país europeu remilitarizar-se sem nós darmos por isso. E se houver uma autoridade comum supranacional que manda naquilo, mais do que os Estados-membros, por um lado nós controlamos a extração do carvão e a siderurgia dos outros, era importante para os franceses controlar a indústria alemã, saber para onde é que ela se dirigia e tornar não só a guerra na Europa inconcebível, mas, diziam eles, materialmente impossível. Tinha que ser materialmente, tinha que ser na técnica, tinha que ser tornado impossível haver essa guerra. A ideia frutificou, toda a gente percebeu que ela era muito simples e prática, mas que não tinha a ver com carvão e com aço. Há um momento da declaração em que é deixado muito claro que a ideia é avançar em direção a uma federação europeia e ir agregando a essa comunidade do carvão e do aço outras comunidades que se fossem criando, cada uma delas com um objeto prático, e ia-se fazendo assim uma espécie de sistema em que as coisas iam encaixando umas nas outras. Bem, passado pouco tempo, uma união aduaneira, com uma política agrícola comum, a partir do Tratado de Roma, em 57, um mercado interno, chamado Mercado Único. Também uma outra coisa, que na verdade é uma espécie de comunidade do carvão e do aço para a energia atómica, ainda existe, chama-se Euratom, passa mais ou menos despercebida, mas foi criada também na altura do Tratado de Roma, por uma razão muito simples. Os europeus tinham ido ao Canal do Suez fazer o que o Trump está a tentar fazer agora no Estreito de Hormuz, que é dizer, bem, nós somos importantes, sempre fomos importantes, durante séculos é que mandámos nesta treta toda. Os egípcios quiseram nacionalizar o Canal do Suez, mas nós, gloriosos franceses e britânicos, vamos ali e tomamos conta daquilo. Deram com os burrinhos na água e, acima de tudo, não tiveram o apoio de mais ninguém. Aquilo que está a acontecer agora ao Trump, aconteceu-lhes a eles na altura, e os Estados Unidos em particular disseram, olha, vocês meteram-se nesse disparate, nós não vos vamos ajudar, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial já não é aquele em que vocês mandam em tudo, agora existe uma coisa chamada ONU e tal. Na altura foi aos americanos que calhou esse papel, e, bem, os europeus perceberam que o acesso fácil ao petróleo já não existia. A maior parte dos governos nacionais europeus ficaram em choque com isso. O Sr. Jean Monnet, que tinha sido então a mente por detrás da tal declaração Schuman, não ficou muito contente com isso. E disse, na verdade, os federalistas europeus deviam fazer uma estátua ao Sr. Nasser, não é? Ao governante do Egito, porque ao provarmos que nós já não somos o centro do mundo, já não mandamos facilmente no petróleo, já não chegamos facilmente ao petróleo, ele está-nos a dar o choque do que nós precisamos para perceber que os europeus têm que se unir e, na altura, encontrar outras fontes de energia, que na altura era o nuclear, como hoje nós precisaríamos de fazer com as renováveis. Dizer, quer dizer, em face de Putin, em face de Trump, em face disto tudo, em face dos ayatollahs, do Estreito de Hormuz bloqueado e por aí afora, era, no fundo, fazermos uma espécie de Euratom das renováveis. É um bocadinho a União Europeia de Energia, mas seria mais a das renováveis. Esta era a estratégia do Schuman. Cada vez que houver um problema prático, inventar uma maneira de resolver esse problema prático, arranjar umas autoridades europeias para burocraticamente o gerirem, dentro de um bocadinho daquela ideologia que é os tecnocratas vão gerir tudo. Não há, na verdade, problemas políticos, o que há é problemas administrativos, logísticos, etc. E a Europa vai-se fazendo, como ele próprio disse, não de um passo só, nem como uma realização de conjunto, mas através de realizações concretas, transportando cada uma delas uma solidariedade de facto. São as duas frasezinhas que ele diz a meio do discurso que toda a gente se lembra e, na verdade, se esquece, porque os eurocratas traduzem isto por a Europa dos pequenos passos. O Schuman não disse em momento nenhum que esses passos tinham que ser pequenos. Ele disse é que não seria um passo só. E tinha esta ideia que era cada uma das coisas tem que ser hiper concreta, porque a solidariedade entre europeus não vai ser uma coisa de discursos bonitos, as pessoas não se vão amar porque se amam, porque se adoram, elas acabaram agora de se massacrar umas às outras,
E ele sabia bem, ele era luxemburguês, na verdade, já tinha estado do lado dos alemães, do lado dos franceses, sabia o que era aquela fronteira. O que vai acontecer é que vamos criar coisas concretas e é a partir dessas coisas concretas que nascem as solidariedades de facto. Isso, de facto, ele tinha razão. Se nós, hoje em dia, tivéssemos uma agência europeia da habitação, que deveríamos ter, e se, no meio desta discussão que agora o Banco Central Europeu está a ter acerca do desenho das notas de euro, vai mudar, não é? Tem as pontes e as janelas, eles agora têm um concurso e, numa das hipóteses, é personagens históricas, grandes homens e mulheres, vai ser uma cegada, porque toda a gente vai, uns querem os do seu país, outros querem os do outro, vai ser difícil, ou então uma coisa adequadamente europeia, que é rios e pássaros, que é assim, ninguém se ofende, ninguém se chateia e tal. Mas é ultra despersonalizada e está completamente fora da lógica do Schuman. A minha ideia, e que ainda ontem até convencer o nosso Partido Europeu, o Partido Verde Europeu, a ir por aí, a fazer uma campanha com isso, era que as notas de euro tivessem todas simplesmente casas europeias. Para quê? Cada político que pegasse numa nota de euro lembrava-se que a crise da habitação não está resolvida. Todos os dias, não é? Se calhar passam-lhes mais pela mão do que nós, mas os europeus têm orgulho nas várias casas, nas várias arquiteturas do continente. Podia aparecer uma casa de azulejos portuguesa, podia aparecer uma casa de madeira escandinava, podia aparecer uma casa em Santorini ou uma casa em Dublin. E era concreto, que é a grande lição do Schuman. Não era a única Europa que se estava a construir, direi eu antes de passar à Patrícia. Havia outras hipóteses de várias outras Europas. A Europa tem esta, não é o único caso, acontece para outros continentes. E a África, se vocês falarem com panafricanistas, sejam os de África, seja dos movimentos negros fora de África, há uma ideia da África como continente com os seus próprios valores, embora a África seja hiperdiversa, não é? Quer dizer, desde o Egito até a África do Sul. Mas a ideia de que há valores suficientes para a construção de uma União Africana está lá, e essa União Africana está a fazer-se, e inclusive dando alguns passos importantes, com a criação de um Tribunal Africano de Direitos Humanos e por aí afora. Mas não é uma coisa, e é se calhar importante fazer esta ressalva, porque algumas pessoas confundem o europeísmo do livre com uma ideia de acharmos que a Europa, por alguma razão, tem alguma superioridade em relação ao resto do mundo. Não. É uma coisa muito diferente dessa e às vezes o contrário disso. É por acharmos que a Europa deve ter o seu papel na construção de um mundo que é uma comunidade única, de uma humanidade inteira que tem possibilidade de ser uma comunidade política baseada em direitos humanos, onde quer que estejamos no planeta, ou se calhar um dia fora dele, que nós achamos que é importante cada continente dar passos na generalização da democracia, dos direitos humanos e de uma prosperidade partilhada com responsabilidade ambiental para lá das fronteiras de cada um dos Estados. E, portanto, olhamos com interesse para o que fazem os outros continentes. Aliás, este movimento de ter convenções continentais de direitos humanos não começa na Europa, começa na América com a Convenção de San José da Costa Rica e com o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Portanto, para deixar bem claro, o nosso europeísmo é a ideia de se construir um projeto político que não acaba ali em Badajoz, que vá mais longe do que isso, e em que se realiza uma ideia da fraternidade humana. Mas passa por estas coisas concretas. Mais à frente, se calhar, podemos ir a outras possibilidades que andavam por aqueles anos ali, outras maneiras de fazer a Europa, incluindo algumas que estão mais próximas do nosso coração, não tanto estas burocráticas, governamentais de um Schuman, mas muito mais aquelas mais cidadãs de um Altiero Spinelli e por aí afora. Mas fico agora por aqui e lanço a bola à Patrícia, que conhece um lado, uma ponta de lá, que também já tem algum passado, embora tenha principalmente futuro, da construção desta Europa que é científica, de grandes projetos como o CERN, onde a Patrícia esteve e de que nos pode falar com muito detalhe, que é europeia e que é mais do que europeia, que inclui países que não estão na União Europeia, desde logo como a Suíça, inclui países que estão fora do continente europeu, e que tem como grande particularidade também ter dado outros resultados, alguns deles muito práticos, como, bem,
o World Wide Web que nós usamos todos os dias e que nasceu no CERN. E que nos coloca perante um desafio do presente muito claro, de que eu sei que a Patrícia quer falar, não sei se necessariamente hoje, mas quer falar em geral, porque está preocupada com ele, que é, pela primeira vez, nós estamos a ver uma revolução equivalente a estas, como a da internet, como a da web e por aí fora, que é a da inteligência artificial, evidentemente, é dessa que eu estou a falar, e nunca vi uma destas ter tão pouca pegada pública como esta tem. Está toda ela dominada pelos privados. Não deveria a Europa ter aí um papel? E pronto. Ponto de interrogação. Obrigada, Rui. Nós não combinámos nada. Não combinámos. Nada. Mas eu ia falar do CERN. Porquê? Porque tu estavas há pouco a falar, o Rui estava a falar dos 76 anos, não é? Do 9 de maio de 1950. E o CERN, de facto, foi fundado ainda antes da Euratom, ainda antes do Tratado de Roma. Foi em 1954. E foi precisamente para tentar unir os países da Europa na ciência para a paz. Porque, nessa altura, pelas razões que o Rui também já explicou, tínhamos saído da Segunda Guerra Mundial e queria-se nunca mais, não é? Queria-se nunca mais voltar a estar naquelas circunstâncias. E, na altura, os fundadores do CERN o que quiseram foi unir os países europeus que tinham desenvolvido ciência para a guerra. Aliás, todo o projeto Manhattan foi para os Estados Unidos, mas foi feito pelos cientistas alemães e outros foram da Europa naquela altura para os Estados Unidos para fazer a bomba atómica, não é? E desenvolver essa tecnologia. E então o CERN foi feito para unir a ciência na Europa em prol da paz. E especificamente nesta área, na altura era o CERN, era o Centre Européen de Recherche Nucléaire. Hoje em dia chamamos Laboratório Europeu de Física de Partículas, na altura era para pesquisa na área do nuclear. A Euratom é criada depois, passado 3 anos, com outros objetivos. Porque na altura, como o Rui disse, pensava-se que se ia desenvolver muito a necessidade de ter energia nuclear, a necessidade de ter isótopos radioativos, de fazer todo o combustível, etc. E na verdade é hiperprático, quando vão... É isótopos que se diz? É assim isótopos são... Sim, é um material radioativo. Mas, bem, quando vão para os hospitais para as pessoas fazerem radioterapia, passam pela Euratom, não Passa tudo pela Euratom. Como é a agência que depois acredita toda a utilização dos materiais radioativos. Mas o CERN, na altura, foi criado pela Ciência para a Paz. E então, faz também este ano, 40 anos, que Portugal aderiu ao CERN, já agora. Fazem 40 anos agora, foi em 1986, também com a entrada de Portugal na CEE. Portanto, a nossa entrada na CEE, o tratado é de 85, mas a entrada é 1 de janeiro de 86. Todas as negociações para nós entrarmos no CERN foram feitas pelo José Mariano Gago, na altura, o ministro dos Negócios Estrangeiros era o Jaime Gama também. E nessa altura foram feitas em 85 e 86, juntar-nos ao CERN. E, portanto, eu tenho que assinalar isto assim muito especialmente porque o laboratório em que eu trabalho e que eu neste momento sou presidente também da direção, o LIP, fez 40 anos também, ontem, hoje. Portanto, é criado porque precisávamos de ter um equivalente nacional para poder entrar no CERN. Porque era preciso um sítio que reunisse a diáspora portuguesa que trabalhava naquelas experiências do CERN. E não existia em Portugal. E então é uma coisa muito importante para Portugal e por isso eu também vos quero deixar esta mensagem aqui. Foi a primeira grande organização científica internacional da qual Portugal fez parte. E deu-nos uma experiência imensa de trabalhar cientificamente com os nossos parceiros internacionais e aprender a fazer todo esse trabalho e é muito importante. E a partir daí, desde essa altura, noutras áreas da ciência, isto é a física de partículas, que vem da física nuclear, não é? Em que nós tentamos andar a descobrir quais são as coisas, como é que se comporta a matéria e o universo à escala mais pequenina. A partir daí, houve outras áreas em que se começou a participar em experiências internacionais e em que Portugal começou a ganhar também muita visibilidade nos desenvolvimentos científicos, em todas essas áreas. Depois, há uma coisa muito importante que também nos trouxe esta entrada na União Europeia, que são os projetos Erasmus. Os programas, não são projetos. Há muita gente que adquiriu conhecimento do que se passa fora do seu cantinho por entrar nestes programas e por ter esta possibilidade. E, portanto, hoje em dia, o mundo que nós conhecemos aqui é muito diferente do que aquilo que há 40 anos os nossos pais e outras pessoas conheceram, não é? Mesmo em termos de
do que é que falamos, com quem é que falamos, o que é que conhecemos mais imediatamente. E isso foi muito, muito importante. O Rui falou de uma coisa que me preocupa imenso, que é a inteligência artificial, e acho que preocupa provavelmente muitos de vocês. Também é uma ferramenta que é muito útil para imensa coisa, nomeadamente para digerir imensa informação e nos facilitar muito trabalho. Mas ao mesmo tempo que faz isso, nós estamos... há dois problemas aqui imediatos. Podemos estar a transferir a nossa capacidade de pensar para um algoritmo, para um código, e que nós não sabemos como pensa, mas podemos ficar um bocadinho mais preguiçosos. Por outro lado, também estamos a dar muita informação e a treinar a inteligência artificial para ela aprender como é que nós pensamos e como é que nós decidimos sempre. Isto do ponto de vista prático. Portanto, é uma ferramenta muito útil, muito importante, mas nós temos que começar a pensar nisto também do ponto de vista o que é que vai acontecer no mundo do trabalho, como é que nós temos que a regulamentar, como é que vai afetar as nossas vidas, como é que as nossas crianças a vão usar, como é que vão crescer a usar ou não. E aqui quero voltar ao nuclear, porque é um problema semelhante, que é, nós desenvolvemos uma tecnologia à base de conhecermos o átomo e de sabermos partir os núcleos dos átomos e libertar energia desses núcleos dos átomos para podermos usar essa energia para coisas, para a nossa vida, mas essa energia também foi utilizada para as bombas nucleares, não é? Para a guerra. E a inteligência artificial tem aplicações muito benéficas, mas pode ser utilizada para fins que nós hoje não estamos a ver, mas pode ser usada nomeadamente para nos controlar muito facilmente, porque tem uma capacidade imensa de ler informação e de gerir essa informação toda por exemplo, os nossos dados todos são muito facilmente analisados e postos lá dentro. E isto é uma área que é muito importante, então, até à semelhança daquilo que eu vos estava agora a contar sobre o CERN, eventualmente em inglês, acho que quer dizer, finalmente deveríamos acabar por devia ser criada uma agência internacional para a inteligência artificial. Se não for, na Europa tem que haver, mas até devia ser uma coisa mundial, ao nível da ONU, porque isto é um desafio mundial. Nós temos temos nos Estados Unidos empresas privadas a fazer desenvolvimento de inteligência artificial, temos a China e depois, por exemplo, na Europa não há grandes empresas a fazer isso, nós estamos a desenvolver serviços em cima desses desenvolvimentos. Existem large language models desenvolvidos noutros sítios. Em Portugal vocês já devem ter todos ouvido falar do Amália, que foi financiado. Mas isto é uma área que é preciso ter muita atenção e o problema aqui, relativamente, não é a mesma coisa que as bombas nucleares, porque isto muito rapidamente, se conseguir que a inteligência artificial fique muito autónoma, muito rapidamente podemos estar a correr um risco existencial. Não quero estar aqui a induzir o pânico. Há muitos peritos que falam nisso, há muitos estudos sobre o assunto, há visões diferentes, mas nós temos que ter noção que não é um brinquedo e pode ser uma arma muito poderosa e, portanto, é mesmo preciso agir nesta área. E as coisas estão todas a evoluir muito rapidamente. Os modelos de língua os large language model estão a evoluir. Há pouco tempo conseguiam, vá lá, entre aspas, parecer que raciocinavam ao nível de uma criança da primária, hoje em dia já conseguem fazer coisas imensas. Aliás, andamos todos fascinados com o que é que consegue fazer quando tentamos usar. Portanto, é preciso ter este problema, pôr isto na ordem do dia e preocupar-nos com este assunto. Pronto, isto queria deixar aqui esta mensagem. Se calhar depois podemos falar também agora de outras coisas e passo-te a palavra novamente, Rui, mas isto já que levantaste a questão, deixo aqui. Aquilo com que a Patrícia não vos quis assustar em demasia, não é? A ideia de que pode haver um risco existencial associado à inteligência artificial, faz-me lembrar um bocadinho aquele momento decisivo do filme do Oppenheimer, que vocês provavelmente vários viram, em que o Oppenheimer, lançado em dúvida pelo trabalho de um colega húngaro, cujo nome agora não me lembro, qual é que era o tipo, que achava que basicamente uma bomba atómica podia criar uma reação em cadeia que
basicamente incendiasse a atmosfera e matasse toda a gente. E há um momento em que ele sente que tem que ir a Princeton, ou Instituto de Estudos Avançados, perguntar ao próprio Einstein se isso era possível ou não. Foi o Beto. Mas sim, continua, já não, digo não. Eu vou-me lembrar do nome, mas também. enfim. E o Einstein olha para o papel, no filme, não sabemos se a coisa se passou exatamente assim, e diz, não, ele não está certo. Quer dizer, ninguém pode dizer 100% de hipótese que isto não vai acontecer, mas isto em princípio não vai acontecer. Mas reparem numa coisa, não era preciso, acho que a analogia é essa, não era preciso que a energia nuclear tivesse uma hipótese de 0,1% de criar um risco existencial que basicamente incinerasse a humanidade inteira, para que, mesmo não o causando, não fosse uma arma de destruição absolutamente terrível e que todos estes cientistas, passado poucos anos, não estivessem preocupados em criar uma, digamos que, superestrutura jurídica internacional que pudesse limitar o risco daquilo que eles próprios tinham criado. Porque esse era o método que, no pós-guerra, se tinha imposto como um método natural de fazer face a grandes riscos para a humanidade. Há uma coisa nova, há armas nucleares, há desafios de exploração do espaço. O que é que a gente faz? A gente vai sentar-se naquela coisa que acabámos de criar, que é as Nações Unidas, vamos começar a escrever tratados acerca disso, os Estados vão assinar esses tratados, e esses tratados chamam-se Tratado contra a Proliferação Nuclear, ou Tratado da Lua, ou tratados relativos ao espaço. Isto era o normal que acontecesse. E o problema é que, precisamente como estamos numa fase que se assemelha mais ao que tínhamos antes da Segunda Guerra Mundial do que ao nosso mundo do pós-guerra, a que não estamos habituados, já não é tão habitual, porque o sistema internacional está em pano, não é? E no mundo de Trump, em que as Nações Unidas valem pouco, basicamente cada potência vira-se sozinha, tenta extrair a sua vantagem comparativa enquanto a tem. Claramente, americanos e chineses na inteligência artificial agora têm-na, e vão deixar a regulação para mais tarde, talvez, eventualmente, demasiado tarde. É um bocado como se ali naqueles anos de 48, 49, 50, as pessoas não tivessem olhado para as questões nucleares e entendido. Só que aqui o risco é mais rápido. Só que aqui pode ser ainda mais rápido. Pronto. Tenho duas coisas para dizer nesta intervenção. Uma... E era o Teller. Teller, exatamente. Edward Teller, não é? Mas que é húngaro de origem, exatamente. Duas coisas para vos dizer, elas são um bocadinho diferentes, mas vou tentar enfiá-las aqui nesta intervenção. Uma tem a ver com uma pergunta que é legítimo que as pessoas façam quando se explica o Dia da Europa desta maneira. Mas então, quer dizer, isso da Europa é uma construção de ministros dos negócios estrangeiros, de negociantes de conhaque, como era o caso do Jean Monnet, um gajo que era orgulhosamente negociante de conhaque. É assim, aliás, que ele aprendeu a viajar, a falar várias línguas, aprendeu a resolver problemas logísticos. É por isso, aliás, que ele aparece na Primeira Guerra Mundial como um tipo que resolve o problema dos abastecimentos das tropas aliadas na Primeira Guerra Mundial, e é por isso que ele tinha esta mentalidade muito prática. Desse ponto de vista, é um tipo um bocadinho semelhante ao nosso presidente na Primeira República, Manuel Teixeira Gomes, que era um negociante de figos secos, e por causa disso conhecia o mundo, tinha dinheiro e tinha viajado, e por isso também era culto, um escritor, um esteta e por aí afora. Mas isto é só destas gentes. Então, e o povo, pá, não é? Como dizia aquela música. Há várias maneiras de fazer a Europa, e ao mesmo tempo que havia esta, de que vos falámos, também havia a do Churchill, que não é através da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Os britânicos estavam de fora porque queriam manter as colónias, e especificamente as colónias, mesmo as francesas, estavam de fora da Comunidade Económica do Carvão e do Aço e depois da Comunidade Económica Europeia, com uma exceção, a Argélia, porque a Argélia era considerada uma província ou um departamento francês e não uma colónia. Portanto, a Argélia já fez parte da Comunidade Económica Europeia, antes de nós, saíram com a independência e, portanto, é um dos casos com a Groenlândia de grandes territórios que já fizeram parte, e depois o Brexit, o Reino Unido, o que, por exemplo, ajuda a explicar porque é que a Argélia tinha um setor económico de vinho tão importante e deixou de ter, exportava para o resto da Europa. A Groenlândia saiu quando nós entramos,
e o bacalhau é uma das razões, entrarem os portugueses e sobretudo os espanhóis com as suas frotas pesqueiras e poderem pescar no mar da Groenlândia, era mau para eles e por isso ficou a Dinamarca, saiu a Groenlândia. Bem, não há outra maneira de fazer isto, como eu disse, há a maneira do Churchill, que é uma maneira também muito federalista, ele era um assumido adepto da ideia dos Estados Unidos da Europa, mas a construção dele foi a do Conselho da Europa, que é muitas vezes confundido com a União Europeia, onde temos a Convenção Europeia de Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos em Estrasburgo. Não é a União Europeia, a bandeira é a mesma, tem uma diferença na tonalidade, o hino é o mesmo, aliás, os símbolos que a União Europeia tem são todos pedidos de empréstimo ao Conselho da Europa, que os teve antes, porque a União Europeia no início, como tinha este lado mais de joint venture industrial, nem se preocupou com esse lado simbólico. Mas também ainda havia outra maneira, que não era nem a do Schuman, nem a do Churchill. Era a maneira de uns jovens italianos que tinham estado presos durante o fascismo numa pequena ilha chamada Ventotene. Todos eles eram assim umas pessoas fora da caixa, não só no bom sentido, mas também no sentido em que não tinham encaixado em lado nenhum, não tinham encaixado no Partido Comunista, era o lado do Altiero Spinelli, que deixou de ser comunista quando estava na prisão, preso enquanto comunista. Deve ter sido uma experiência bastante difícil, porque os fascistas tratavam-no como um comunista e os comunistas tratavam-no como um traidor, e ele estava muito isolado. Teve muitos anos na prisão, foi preso por comprar um jornal, basicamente, mas teve muitos anos na prisão, e depois foi mandado para uma ilha, ali mais ou menos ao largo da costa italiana, entre Roma e Nápoles, onde estavam também outros jovens, um jovem chamado Ernesto Rossi, vinha do lado dos socialistas e depois fazia parte, havia vários pequenos partidos italianos que tinham nomes como Partito d'Azione ou um outro que era o Partito Giustizia e Libertà, que era um partido mais ou menos na posição em que o livro está, no meio da esquerda, o Leone Ginsburg, grande historiador italiano e líder político, foi assassinado pelos fascistas, era o líder desse partido, eram partidos que já tinham toda uma perspectiva da União Europeia. Desse estava um tipo lá em Ventotene chamado Eugenio Colorni, que por sua vez era casado com uma alemã judia que corria grande risco de vida, chamada Ursula Hirschmann. Se quiserem saber um bocadinho mais acerca desta gente, há uma série na Netflix muito gira chamada Transatlântico, que conta a história não da Úrsula, mas do irmão dela, Albrecht Hirschmann, que tinha o nome falso francês de Albert Hermann, e que era um tipo que estava em Marselha, basicamente a passar gente para aqui, para Lisboa. Quando a Hannah Arendt vem para Lisboa, é ele que a passa. Quando o Max Ernst, quando várias pessoas vêm para aqui, é ele que falsificava os documentos e que os passava, e a certa altura viu-se numa situação complicada, falsificou o seu próprio documento, passou por aqui também, e foi para o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde estava ao lado do Einstein. Mas, entretanto, a sua irmã e o seu cunhado estavam presos nessa pequena ilha. E era uma prisão domiciliária numa ilha mínima, com 800 pessoas, com uma biblioteca mínima, bem mais pequena do que esta sala, onde havia alguns livros sobre federalismo europeu, curiosamente britânicos. Porque, ao contrário do que os britânicos, nomeadamente aqueles que apanharam toda a propaganda tóxica do Brexit, imaginariam, é muito dos britânicos que vem a ideia do federalismo europeu, e há muito tempo, desde o século XVII, desde que um tipo chamado William Penn, o fundador da Pennsylvania, lançou a ideia de criar um Parlamento Europeu, com aí 30 deputados, onde Portugal teria 3. E eles descobriram com espanto que aquilo que eles imaginavam que depois da guerra se devia fazer já tinha sido pensado. É natural, há um dito em que todas as boas ideias, para finalmente vingarem, têm que nascer e morrer 7 vezes. E esta andou aí no Renascimento, andou no Iluminismo, andou no século XIX, com o Victor Hugo, e eles, aqueles jovens italianos, ignoravam isso. E escreveram um manifesto lá, chamado Manifesto por uma Europa Unida e Livre, mais conhecido como Manifesto de Ventotene, que com grande risco a Ursula Hirschmann trouxe para o continente europeu. Um grande risco, porque ela, sendo judia, podia ser apanhada a qualquer momento e assassinada. Aliás, o marido dela, Colorni, foi assassinado no início da libertação por uma milícia fascista, ali mesmo, quer dizer, na praia. Ela depois casou com o Altiero Spinelli, que ainda chegou a ser um dos primeiros deputados num Parlamento Europeu eleito por voto universal e direto. Isto quer dizer
que enquanto os burocratas foram fazendo a sua Europa, e muitas vezes é dessa que eles falam, na Comissão, no Conselho das Instituições Europeias, os cidadãos também foram fazendo a sua Europa e está sempre ao alcance nosso fazer a nossa Europa. Através de manifestos, através de movimentos, nos cafés, nos teatros, nas bibliotecas, nas universidades populares e por aí afora. Esse federalismo europeu, que ainda existe, embora hoje em dia seja uma coisa mais de nicho, mas teve muita importância e aí é que nasce a proposta, por exemplo, de um Parlamento Europeu eleito diretamente e de uma Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, duas coisas que hoje em dia existem. Portanto, não é só dizer que só se possa fazer a Europa de uma maneira e que essa maneira tem que ser a maneira dos burocratas, dos grandes capitalistas e por aí afora. Há maneiras dos cidadãos participarem na Europa. Aliás, quem nos disser que não há, e isto é importante tê-lo em mente, porque é um debate político que existe e que é um debate político que, aliás, muitas vezes é usado em Portugal para atacar o livro. Vocês são os sonhadores. Se a Europa não vai ser feita dessa maneira e, portanto, não vale a pena. A resposta que há a dar é, se vocês acham que não vale a pena, estão basicamente a entregar os pontos. Depois não se queixem. Depois não se queixem que temos uma Europa neoliberal, que temos uma Europa distante, que temos uma Europa burocrática, etc. Se aqueles tipos e aquela tipa, presos numa ilha, durante a guerra, sem dinheiro, sem poder, sem conhecer a ninguém, acharam que valia a pena lançar uma ideia de coisas que hoje em dia estão feitas, porque raio é que nós, que estamos numa situação comparativamente muito melhor do que eles, não podemos fazer. Pronto, esta era a primeira coisa que eu queria dizer, a outra é mais rápida. E tem a ver com esta área, uma área política, um partido, um movimento, é sempre um bocadinho um casamento de uma ideologia e de uma sociologia. Não é? Um partido que tenha apenas uma ideologia e não tenha uma sociologia, bem, quer dizer, pode ser uma coisa muito bonita e muito académica, mas na verdade é uma coisa de ativistas que não fala a ninguém em particular. Aliás, desse ponto de vista, eu acho que essa é uma das diferenças que temos, por exemplo, entre partidos ecologistas e partidos animalistas, é que a sociologia dos partidos animalistas é alguém que, por natureza, não vota, não é? Ou então são as pessoas, porque aí, quando chegam a esse ponto e se tornam numa sociologia, falam só para alguns animais, os animais de companhia, ou seja, os donos dos animais de companhia, uma visão ecológica já é uma visão diferente. É uma visão que não existe só há 50 anos, com os partidos verdes europeus, existia há muito tempo e encontrava-se, vocês encontram em personagens com as quais não vos vou maçar hoje, embora gostasse muito de vos maçar com elas, mas quando uma Emma Goldman faz uma revista anarquista, chama-lhe Mother Earth, Mãe Terra, não havia na altura a palavra ecologia no seu sentido político. A ecologia era uma ciência só, não uma ideologia. Não existia a palavra verde. Claro, os partidos verdes foram inventados como tal mais tarde, mas quando os partidos verdes foram inventados para recuperar uma sociologia, ou seja, uma área, um segmento da sociedade para representar, que já tinha existido antes da guerra, que já tinha existido no século XIX. Se vocês lerem o William Morris, o Oscar Wilde, se forem lá atrás até à mãe disto tudo, que é uma personagem fascinante, a franco-peruana Flora Tristán, acerca do qual, aqui, parênteses de publicidade, é o podcast da próxima semana, portanto, se quiserem ouvir sobre ela, que é extraordinária, uma personagem extraordinária que tem uma passagem por um território então português, que é Cabo Verde, que basicamente muda bastante a visão dela. Toda esta gente é, ao mesmo tempo, socialista e ecologista e libertária. Ou seja, não pensem que aquilo que nós estamos a tentar fazer é uma coisa que é uma criação completamente do zero. Não. É a necessidade de juntar a essa sociologia que já existe a voz política, ou seja, ideológica, que representa os valores de pessoas que querem, ao mesmo tempo, uma prosperidade partilhada que seja razoável, que não seja extrativa, que nos permita um bom viver adequado às necessidades humanas, sem dar cabo do planeta, e no qual a liberdade seja vista como emancipação. Não é a liberdade dos liberais, que é só o Estado sair do caminho e toda a gente é instantaneamente livre. É uma liberdade que é diferente para ti, para ti, para ti. Isto não é uma coisa nova. É uma coisa que já existia e que tinha, lá está, a sua sociologia. Havia muita gente que se sentia representada por isto. Professores de escola primária, pequenos comerciantes, farmacêuticos, gente que trabalhava nas manufaturas, pequenos artesãos. Aqui, nesta mesma cidade e neste mesmo país, há 100 anos,
lá está, uma revista que, se nós formos à procura desta gente, havia na altura, e que pelo título vocês também já vos vai aparecer tudo isto, era A Terra Livre, do Auréolio Quintanilha, que é o pai do Alexandre Quintanilha, do Pinto Quartinho, do Neno Vasco e outros. O que é que este segmento da sociedade não tinha? No fundo, o que é que esta família política, de esquerda libertária, cosmopolita, ecológica, não tinha? Tinha a sua sociologia, tinha a sua ideologia, mas não tinha a sua geopolítica. Por isso é que quando eu fui lá atrás ao livro do Rui Castro e vos dizia que havia 3 mundos em confronto, eram 3 mundos que tinham Estados. Os seus Estados tinham exércitos e os seus exércitos estavam em guerra, não é? Os comunistas não tinham só a sua ideologia e a sua sociologia, tinham acima de tudo a sua geopolítica, que era a geopolítica moscovita, imperial do Kremlin. Continua a existir. Continua a existir, que tem sido mais ou menos sempre a mesma e que na verdade é muito parecida a dos czares, com a do Stalin, com a do Putin. Não muda muito. Claro que os nazis e os fascistas tinham a sua geopolítica, depois deixaram de ter porque foram derrotados. E agora estão a reconstruí-la como internacional, nacionalista e autoritária, de extrema-direita, que está aí à vista de todos. E os liberais democráticos, que incluía liberais económicos, socialistas, democratas cristãos, eurocomunistas, como o caso do Altiero Spinelli, mais à frente os verdes, bem, alguns estavam nos governos dos seus países, tinham a geopolítica dos países ocidentais, não é? Muito ligada à direção americana, mas outros tentaram construir a sua própria geopolítica. No fundo, é também aí que viram na União Europeia uma hipótese de construir uma coisa que é uma democracia europeia, que é diferente daquilo que os governos constroem. O que os governos querem construir com a União Europeia é, na melhor das hipóteses, um clube de democracias. O que nós queremos construir com a União Europeia é uma democracia europeia. Não é uma democracia que suplante a democracia dos Estados, mas nós não queremos que a nossa voz na Europa seja o Luís Montenegro. Pois. Não é? E se a Europa for um clube de democracias, a nossa voz na Europa é nós votamos aqui para o Luís Montenegro e o Luís Montenegro representa-nos a nós na Europa. Bem, isto é evidentemente muito insatisfatório, quer seja o Luís Montenegro, e ainda mais insatisfatório, quer seja outro ou outra qualquer. Nós queremos que a nossa própria voz valha enquanto cidadãos europeus, que é uma qualidade que nós temos além da de cidadãos nacionais. E, se possível, achamos que isso não deve parar aí. E que pode haver coisas a criar no futuro, em que algumas das quais o lado bom destas coisas assustadoras e perigosas, mas que também tem um lado esperançoso, se for bem regulamentado, nos permitirá, que é criar possibilidades técnicas a que a democracia se possa fazer de uma forma plurinacional ou transnacional até, respondendo às objeções que muitas vezes nos apresentam. Está bem, o livro fala de democracia europeia, mas o que é que nós temos em comum com um bávaro? Faz-se a pergunta. O que é que nós temos em comum com um estónio? Falam línguas diferentes e a gente bem pode responder, mas na Índia ainda se fala mais línguas diferentes e não é por isso que a Índia é ou deixa de ser uma democracia. Ela é ou deixa de ser uma democracia porque tem lá o Modi, mas não é por causa de falar línguas diferentes. Mas no momento em que seja possível ter uma reunião como estas e seja online, seja presencial, e a gente não sinta a desvantagem de estar a falar noutra língua, não é? Temos aqui uma pessoa, a Teresa Leitão, que é a versão humana disso. Nós conhecemos porque a Teresa fazia, portanto, era intérprete no Parlamento Europeu. E, portanto, isso sempre foi possível. Mas pode haver um momento em que isso passa a ser transparente. E, a partir daí, a questão não é tanto o que é que nós temos em comum com uma pessoa que tem uma experiência, por acaso, diferente, que também é enganoso. A experiência social na Europa é muitíssimo homogénea. Pois é. Na verdade, é um continente monotonamente aborrecido até. Não é? Nós vamos para um Brasil e a diferença entre um gaúcho de ascendência alemã do sul do Brasil e um indígena de Roraima é brutal. Mas na Europa, claro, o estónio é uma língua que a gente não percebe nada e eles não percebem português. Mas toda a gente tem mais ou menos as mesmas experiências, apanham autocarros parecidos, vão a escolas mais ou menos parecidas, vêm a Champions League e o Festival da Eurovisão e comem kebab. Não é... Estou a desviar-me, mas para dizer uma coisa, que é,
todas as objeções que nos lançam para a frente, de que é impossível construir a Europa, é impossível construir a democracia europeia por causa disto, falamos línguas diferentes, ou aquilo, ou aquilo outro, são tudo, na verdade, treta. São tudo convites à desistência. São tudo atitudes de uma esquerda que já desistiu de lutar para falar do futuro. Mas falta fazer muito. Mas falta fazer muito. Então pega-me no microfone. Não, eu não te queria interromper, queria só complementar. Falta fazer muito, porque nós não temos poder como cidadãos europeus para, por exemplo, iniciar leis, não é? É coisas concretas. Tu estás a fazer um discurso lindíssimo e eu estou aqui preocupada com... Está bem, então o que é que a gente faz na prática, não é? Como é que nós, como cidadãos europeus, podemos dizer, não, queria que fosse diferente, como é que eu posso propor? Não posso, falta cumprir isso, não é? Não, na prática tens, quer dizer... até tens mais do que o próprio Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu não tem poder de iniciar leis. Exato, é por isso. Não é? Como é que tem fazemos? uma coisa que chamam relatórios de iniciativa, que marca a agenda, são as nossas resoluções. Isso é uma falha importante. Diga-se de passagem, quando vamos aos Parlamentos Nacionais e vemos a quantidade de obstáculos que os governos colocam aos deputados individuais para iniciar leis, na prática, ou mesmo no regimento, às vezes não anda lá muito longe. Exatamente. Mas os europeus, enquanto cidadãos, até têm mais possibilidade do que os portugueses enquanto cidadãos portugueses. Ou seja, as iniciativas cidadãs europeias precisam ter 1 milhão de assinaturas de um mínimo de 9 países, mas têm um poder, ou seja, obrigam a toda uma construção de proposta por parte da Comissão Europeia que aqui, por exemplo, não obrigam. Aqui o que acontece é, vão ao Parlamento e discute-se. E se os deputados quiserem, aprovam uma iniciativa legislativa cidadã como lei. No caso europeu, a Comissão Europeia é obrigada a fazer trabalho de casa, é obrigada a apresentar estudos, é obrigada a apresentar uma proposta legislativa que depois pode ser chumbada ou não. Mas é preciso imensa gente. Mas é 1 milhão à escala europeia. Sim, não sim, é. Sim, mas... Hoje em dia já não é uma coisa, e aliás vemos em vários casos como há agora, por exemplo, uma a correr pela suspensão do acordo de associação com Israel. Portugal está abaixo da média europeia nessa, portanto, assinem, porque é importante, quer dizer, há países onde explodiu essa petição, há outros países menos. Mas já houve várias que chegaram lá, que tiveram sucesso. Claro, não é ainda muito prático, porque há uma questão engraçada na Europa. Os políticos europeus estão convencidos que os cidadãos não querem saber da Europa. Ontem estive numa discussão nos Verdes Europeus e, a certa altura, essa discussão era acerca de se os nossos camaradas dos Verdes Europeus lá no Parlamento Europeu tinham ou não cometido um grande erro ao votar favoravelmente a Comissão da von der Leyen. E eu estava do lado que dizia que sim, foi um grande erro. Havia quem dissesse não foi, porque de outra forma não tínhamos Comissão Europeia sequer. O que o PP ia apresentar a seguir era alguém mais à direita ainda para ter os votos da extrema-direita. Nós tínhamos que segurar o novo Pacto Verde, uma série de legislação sobre proteção ambiental que era muito importante, tínhamos acabado de conseguir, não queríamos que desaparecesse. Isto não é dizer, como às vezes aparece em debates na internet, que as pessoas são todas estúpidas, ou são todas compradas, ou são todas vendidas, ou são todas... Quer dizer, as pessoas têm os seus argumentos. Com os quais eu não concordo, mas que respeito. Mas havia um argumento que esse já não respeito assim tanto. Quer dizer, mas se pensares bem, quem é que lá na rua sabe que nós votámos a favor da von der Leyen? Quer dizer, quem é que liga? Ninguém liga, as pessoas não ligam a isso. E eu discordo profundamente disto. Porque a gente, todos os dias, ouve alguém a falar de Europa no táxi, no café, na rua. Na verdade, todas as pessoas com quem a gente fala têm uma noção de que os problemas que a gente está a viver são problemas à escala europeia e que precisavam de soluções europeias. Quando as pessoas dizem, então agora vem esta IA, agora e como é que isto vai ser? Estão a falar da Europa. Quando as pessoas dizem, de antes nós éramos os ricos, agora os chineses são os ricos, estão a falar da Europa e da União Europeia. Quando as pessoas dizem, as migrações, estão a falar da Europa. Quando as pessoas dizem, e o Trump, estão a falar da Europa. Aliás, grande parte das nossas frustrações é que as pessoas falam acerca da Europa e dizem quando é que a Europa acorda, quando é que a Europa faz, quando é que a Europa age, quando é que eles dizem uma coisa, qualquer coisa, e porque sabemos que os nossos, à escala nacional, podem falar e falar e falar porque não riscam nada. O que é que risca um único país europeu contra a Google? Não é? Agora, o que é que risca um mercado que não é só dos 450 milhões da União Europeia, porque ainda junta noruegueses, islandeses, não sei o quê, e pela União Aduaneira mais uma data deles, portanto são muitas centenas de milhares contra a Google. Isso vos garanto que a Google, de facto, aí sim, é um bocado como dizia o Pedro Nuno Santos dos banqueiros alemães, até as pernas lhes tremem. Não sei se tremem, mas levam a sério.
porque não querem perder este mercado. Se nós aqui dissermos, já vocês vão ter que pagar aos jornais portugueses porque andam a pilhar os direitos de autor dos jornalistas portugueses, os gajos dizem, ok, está bem, Portugal fica sem Google News. Podemos passar bem sem isso. Se a União Europeia disser o mesmo, já não é a mesma história. E, portanto, as pessoas falam e sabem que a Europa teria potencial. São os políticos europeus que, a partir da realidade que as pessoas não ligam muito à política interna, de facto, as pessoas não sabem os nomes dos políticos europeus, as pessoas não conhecem as tramitações legislativas ali, são complicadas. Eu estive lá e eu demorei uns anos a perceber algumas das coisas que todos os dias passavam, porque algumas são excessivamente e até propositadamente complicadas. E isso dá uma belíssima escapatória para dizer, pá, ninguém percebe isto, portanto ninguém liga. Não é verdade. As pessoas ligam imenso e, mesmo que as pessoas não saibam que os verdes votaram pela von der Leyen, o meu contra-argumento a esses nossos camaradas dos verdes alemães é, mas nós sabemos que nós votámos. Quer dizer, eu não votei e não votaria se estivesse lá. Mas vocês votaram e sabem que votaram. O problema, na EU, por exemplo, poderem ter dito, ok, é isto, ou uma comissão de extrema-direita, tome lá os votos, governe, porque o PPE ganhou as eleições e você foi a nomeada. Mas nós somos oposição. Até hoje, precisamente por causa desse pecado original, eles não sabem se são oposição ou se fazem parte da maioria pró-europeia que acham que existe, mas que não existe porque o PPE está a fazer tudo com os conservadores e com a extrema-direita. Pois é isso que eu também queria perguntar. Eles estão a fazer o mesmo que aqui em Portugal se está a fazer claro, no governo. Estão a fazer exatamente o mesmo. É uma coisa, é um jogo hiper perigoso. É terrível. Que é, nós, aqui em Portugal tivemos um governo de maioria absoluta que achávamos arrogante e que na verdade durou um ano e foi ao ar. E agora temos um governo de minoria que é ainda mais arrogante. Mas o que é que explica essa arrogância? É que é uma minoria sem a qual não se faz nenhuma maioria. Ou seja, qualquer coisa para ser aprovada no Parlamento Português precisa do PSD. Não é? Qualquer coisa para ser aprovada no Parlamento Europeu precisa do PPE. Eu tenho, só que eu achei que ele estava... Por sua vez, PSD e PPE, para aprovarem qualquer coisa, têm duas maneiras. Ou se viram para a esquerda e aprovam com a esquerda, ou se viram para a direita e aprovam com a direita e a extrema-direita. E isso mete-os numa posição de jogador de casino, aliás, muito adequado ao Luís Montenegro, por acaso. Agora, pensando bem, que é, ok, enquanto isto durar, eu vou ficar aqui nesta. Que é, às vezes, humilho o PS aprovando uma coisa com o Chega, outras vezes, se preciso muito de uma coisa e era um caos para o país se ela não fosse aprovada, vou dizer ao PS, se faz favor, aprovem-me lá isto. Mas na prática... O orçamento, ou não sei. E, portanto, isto dá a um governo de minoria uma arrogância maior do que a de um governo de maioria absoluta. Eu acho que isto tem grande risco de acabar muito mal. É terrível. Não é? O acabar muito mal para eles é o menor dos meus problemas. Quer dizer, acho que até merecem o Montenegro e o Hugo Soares, porque andam a fazer um jogo que é absolutamente amoral. É tática Como é que nós podemos estar aqui diante de uma revisão da Constituição e sem eles dizerem, não é? Que se calhar vão aprovar umas coisas com a IEL e com o Chega e depois vão pedir batatinhas ao PS e tal. Ao nível europeu isto também é um problema enorme porque não dá legibilidade nenhuma à política. Nós olhamos para o Brasil, de Lula, e sabemos que há imensos problemas, mas sabemos qual é que é a direcionalidade daquele país. Nós olhamos para o Canadá de Mark Carney e nós sabemos qual é que é a direcionalidade. Nós olhamos para a União Europeia e foram atrás de negociar um acordo completamente humilhante com o Trump, dizendo que era melhor do que nada, e passados uns meses temos o Trump a dizer não me ajudaram no Estreito de Hormuz, então não vou cumprir o acordo, tomem lá mais tarifas. Pois. E de facto, é esse um problema político que só se pode resolver politicamente através de criar maiorias, ganhar eleições e temos uma perspectiva no campo progressista em que temos que voltar a dizer às pessoas que é possível ganhar. Que, aliás, não há outra maneira. Porque dizer às pessoas que é possível ganhar é parte da receita para atrair pessoas. Ninguém se vai juntar a um movimento para vir deprimir connosco, sobreviver ao fascismo, resistir ao fascismo, tudo muito interessante, mas as pessoas pensam, quer dizer, quero fazer o mestrado, ir à praia, namorar, e emigrar para a Austrália, o que quer que seja, e aquilo que vocês me convidam a fazer é ir pôr-me convosco a um canto a chorar. Mas se a gente disser, não estás farto da arrogância destes tipos? Nós, estes tipos foram para o poder com um discurso sobre a arrogância do wokeismo, a liberdade, contra a política de cancelamento, e desde que chegaram lá, o que eles fazem é cancelar gente, é purgas, é
ódio, é preconceito e por aí afora. Não achas que chegou o momento deles levarem uma bela lição? Eu acho que isto é uma coisa que tem muito potencial de atrair gente. E a seguir dizemos, então, vem fazer parte do movimento vencedor, porque nós temos a maneira de chegar lá. A maneira de chegar lá é nós crescermos. Nós somos aqui altamente. Estamos a ver, a maneira do Farage não chegar ao poder no Reino Unido é os verdes britânicos ganharem as eleições, como a gente acabou de ver. A maneira de o campo progressista ganhar em Portugal é o LIVRE ter força suficiente para garantirmos que depois não é um governo em forma de assim como foi o governo do António Costa. Portanto, isso é possível, mas tem que ser uma política feita de otimismo e de visão de futuro. E nós, no nosso campo político, estamos muito habituados a esta coisa do é tudo muito difícil, as pessoas parece que têm bónus, têm pontos extra por serem pessimistas e por aí afora, e isso é uma coisa que fica muito bem na academia, mas lá está, é ideologia sem sociologia. É ideologia sem sociologia. O gajo está numa banca de mestrado a discutir a teoria crítica marxista com mais 3 professores que estudaram aquilo durante anos e tem muito bom por unanimidade e recomendação de publicação. Mas vai lá falar com as pessoas na rua e tentar convencê-las a votar e aquilo não serve para absolutamente nada. E ideologia sem sociologia é muito bonito para a gente estar no quarto a pensar, mas é derrota garantida. Já agora, dizer sociologia sem ideologia também é um bocadinho o que aconteceu, por exemplo, aos partidos sociais-democratas, fiaram-se que nós somos os partidos que representam os trabalhadores industriais, está aqui esta gente vai sempre votar por nós, e isso, ou porque deixa de haver trabalhadores industriais, porque a economia mudou, exato, ou porque chegam lá uns tipos que dizem, trabalhador industrial, tu não és trabalhador industrial, tu és um homem branco. Não é? Porque, por acaso, a pessoa é trabalhador industrial e é homem e é branco. E a narrativa interessa em política. Se chegar lá um gajo que os convence de que a parte da identidade deles, que é de homem e de branco, é mais importante do que a solidariedade de classe que eles tinham aqui há uns anos, podes, a certa altura, a sociologia na qual tu te fiavas e fiaste tanto que deixaste de ter qualquer ideologia, desaparece. Porque chegaram lá uns gajos com uma ideologia nova, por acaso absolutamente aberrante. Isso também aconteceu no Brasil, que é sempre um estudo de caso interessante, com o governo Lula tirou milhões da pobreza e depois chegou alguém que diz, não, isso não foi o governo, não foi essa cambada de comunistas, foste tu e foi Deus. Não, mas é. E funciona. O teu carro, a tua primeira casa, chegaste à faculdade, é teu mérito, não é o governo. Isto é hiperpoderoso. E é Deus. Bem, isso depois é toda outra história, mas agora... Agora não sei para que é que... Agora é para falar de Deus, que eu não sei falar de Deus. Tu tens imenso para dizer sobre Deus. Não, agora nós vínhamos aqui falar da Europa, não era? O dia da Europa. Estamos a falar de política nacional. Há uma coisa que me faz imensa impressão. Faz-me imensa impressão quando estamos no Parlamento, tanto o PSD como o Chega, mas faz-me mais impressão a AD. Dizem que estão a representar as pessoas porque os elegeram e eles é que têm legitimidade e estão muitas vezes a tomar decisões que não informaram as pessoas que iam tomar nos seus programas eleitorais. E ainda agora isto está a acontecer com esta lei do trabalho, aquilo não estava exatamente assim no programa, não era aquilo que eles tinham. Aconteceu com a questão da autodeterminação, o PSD não tinha aquilo no programa. Aconteceu com a questão da lei da nacionalidade, o PSD não tinha aquilo no programa. E acabam a estar e a ser arrogantes, como o Rui está a dizer, e muito arrogantes, e virem cantar lá de alto, de onde acham que estão, dizer, não, mas nós somos os representantes das pessoas. Vocês, ninguém votou em vocês. A esquerda não existe. Aliás, hoje em dia andamos a ser chamados de extrema-esquerda... Sim. Muitas vezes, o que eu acho incrível, isto é a extrema-esquerda, não, o Arnaldo já morreu, coitado, não é? Pronto, nós não somos extrema-esquerda, e nem sequer há extrema-esquerda no Parlamento. Eu estou à espera que tu um dia, tu a pôr esta responsabilidade nas tuas costas, porque és uma pessoa mais educada do que eu, te vires para ele e digas, citando Pinheiro de Azevedo, barda merda para a extrema-esquerda. Olha que ainda me sai. Pronto. Mas isso é muito dramático hoje em dia. E aquela arrogância de serem representantes das pessoas, quando as pessoas não votaram naquilo, o que as pessoas votaram foi, no que nós sabemos que votaram, foi o Costa tinha aquele excedente, não usou,
eles usaram e as pessoas, há diversas classes, os professores, os polícias, tiveram os seus salários aumentados e votaram naquilo. E não votaram nestas ideias. E hoje em dia estamos a levar com realmente decisões tomadas ali no Parlamento e votações com 2/3 com a AD e com o Chega. Eu fiquei chocada na sexta-feira, uma coisa que não tem que ver com a vida de toda a gente, mas foi aprovado finalmente o regimento jurídico das instituições de ensino superior. E aquilo houve ali um braço de ferro com o PS, até à última. Claro que o PS não tinha, porque o PSD tinha um entendimento com o Chega. Quando aquilo foi aprovado, eles levantaram-se e aplaudiram. O PSD, o CDS e o Chega. Aplaudiram aquela aprovação. E aquilo era uma proposta do Governo. Portanto, aquilo foi, para mim, ficámos a olhar, aquilo é sintomático de temos as bancadas da direita todas a aplaudir a aprovação de uma lei proposta pelo Governo, o Chega de pé a aplaudir. Portanto, isto é a imagem que eu também vos quero dar aqui, já que fomos para a política nacional, do que se está a passar. Há ali, e o PS de vez em quando já absteve-se no orçamento, mas não, há ali realmente uma maioria à direita e é muito preocupante até agora quando estão a entrar as propostas de alteração da alteração da Constituição, não é? E, portanto, não sei se queres falar um bocadinho também sobre isso, que é uma das coisas que nos tem preocupado bastante, já que fugimos da Europa, mas é preocupante. Sim, na verdade é uma coisa curiosa, que é aquilo que nós prevemos que pode acontecer, está a acontecer ou já aconteceu, só que não da maneira que a gente gosta. Ou seja, nós andamos sempre a dizer a toda a gente, não há política nacional e política europeia, é tudo política doméstica da mesma forma. E acho que até há razões para dizer que é ainda mais longe. Não há política nacional, política europeia e política global, é tudo a mesma política, porque, vamos ver, houve um tempo em que o eleitorado português ou bávaro ou estónio, para usar estes exemplos, liam principalmente na imprensa local os políticos do seu país. Eram as notícias que chegavam no próprio dia e eram os discursos que eram transcritos e o resto chegava por telegrama uns dias depois e tal. Nunca foi assim tanto assim, porque há 100 anos já havia rádio e a rádio de onda curta era transmitida destes países para outros países do mundo. As pessoas à noite ligavam, ouviam BBC, e fazia-se transmissões em português, em não sei o quê, nas várias línguas. Para propaganda, os nazis tinham as suas e por aí afora. A Rádio Europa Livre e tal. Mas, no entanto, hoje vivemos uma situação completamente diferente. Mas quantas pessoas em Portugal quer dizer, sabem o nome de cor de 5 ministros deste governo? E agora quantas pessoas sabem de cor o nome de 5 pessoas da administração Trump? Ou quantas pessoas veem mais notícias sobre o J.D. Vance, o Marco Rubio e os outros? Agora estou eu a dizer, não me estou a lembrar de 5 nomes. Já não sei quais é que são, que eles mudam muito. E elas estão a ler o tempo todo. E isso faz com que, em termos culturais, a cultura política, ela está misturada através de fronteiras. Não está da maneira cosmopolita, pró-direitos humanos que a gente queria, mas a internacional fascista, na verdade, fez aquilo de que nos acusa a nós. Que é o tal do globalismo. Os globalistas, na verdade, são eles, não é? Quer dizer, interferem nas eleições dos países. O Trump ameaça os argentinos e dizem votem no Milei porque senão não há empréstimo e por aí afora. O Vance foi à Hungria, não é? O Vance foi à Hungria e tudo isso. Agora, há aqui uma coisa que eles sabem, eles têm um plano, não é? Porque é que eles aplaudem o novo Regiés? Porque é que eles estão tão preocupados com os média? Porque é que eles metem deputados do Chega e da Folha Nacional no Conselho de Opinião da RTP? E porque é que eles metem assessores de deputados no Conselho Superior do Ministério Público e da Magistratura? Porque a cartilha do Orban, o Orban está fora do poder, mas o urbanismo mundial existe. A cartilha é aquela. Vai às universidades, aos média e ao judiciário. O judiciário e os média é mais fácil. Os diretores de informação estão preocupados com as audiências, se tu arranjares uns gajos que dão audiências, os patrões deles também querem ganhar dinheiro e querem que não lhes fechem os canais quando eles chegarem ao poder. E a verdade é que, por muito que eles falem do autorismo da esquerda, quem ameaça fechar canais de televisão é o Trump e são eles, não é? O judiciário é meter lá uns tipos que isto é opaco à maior parte das pessoas. As universidades é outro caso. E, portanto, vamos ver cada vez mais um confronto em que, na verdade, o ministro é mais ou menos um peão nisto. Quer dizer, o que está por trás e os outros tipos todos
é que vão dominar a questão das universidades. Bom, e contra isso nós também temos propostas. Não é? Quer dizer, há bocadinho a Patrícia falou do programa Erasmus e eu acho que seria importante falar das duas pessoas que o inventaram. Dois italianos, uma mulher e um homem, Sofia Corradi e Domenico Lenarduzzi, que o inventaram assim um bocadinho discretamente nas instituições e que o foram vendendo a pouco e pouco. Portanto, a ideia é dela e ele teve a arte de, no Conselho Europeu, ir vendendo a cada presidência sucessiva, não é? Elas de 6 meses mudam de vários países, dizendo que era a ideia deles. Vocês, os franceses, tinham aqui uma ideia ótima, que era fazer um programa de transferência de estudantes e não sei o quê à escala europeia. Mais oui, monsieur. Depois vinha outros, vocês não sei o quê, até que convenceu a Thatcher e fez-se o programa Erasmus. Vale a pena ter ideias práticas, aquilo a que costumo chamar de objetos de desejo político, porque essas ideias práticas dão soluções às pessoas e ficam-nos associadas a nós. E a gente vê isso aqui com a nossa prática política em Portugal. Com coisas como, lá está, o passo ferroviário, que agora defendemos o passo de mobilidade nacional. E foi aprovado. E foi aprovado. A recomendação foi aprovada. Foi aprovada ontem. E resolve a vida prática de muita gente e torna os preços mais baratos e por aí afora. E é preciso também uma capacidade de conseguir sintetizar os nossos problemas que dá imenso trabalho e só às vezes é que chegamos lá. Eu, alguém que não é do LIVRE e não sei até que ponto tem afinidade com o LIVRE para lá de estar no campo político genérico da esquerda e defender os direitos dos trabalhadores como nós defendemos. Mas acho que o Tiago Oliveira, o secretário-geral da CGTP, nesta coisa que corre aí hoje, e em que diz quantos pastéis de nata é que nós vamos ter que fazer para comprar um comboio aos espanhóis, aos franceses e aos suíços, ele teve finalmente uma coisa de que andámos todos aqui à procura durante muito tempo. É verdade. Que é explicar quantas bicas é que vamos ter que servir, quantos pastéis de nata é que vamos ter que vender, explicar com uma imagem muitíssimo poderosa, portanto o seu dono, acho que foi uma sacada absolutamente brilhante que ele tem naquela entrevista, a questão do modelo económico nacional, em que temos de um lado o modelo do dinheiro fácil, mas que fica só nas mãos de alguns, que é imobiliário, não é? Imobiliário de luxo. É o negócio deles, não é? Quer dizer, aqui sendo um bocado cínico, nós temos muitos colegas no Parlamento e mais não sei quantos ministros que não veem nada de errado com estes preços das casas porque eles ganharam imenso dinheiro com isso. Porque quem já está no mercado e vendeu a casa, ou quem tem uma data de casas para vender, ou quem tem alojamento local, isto está tudo ótimo. Os Teslas andam aí, a gente vê-os, não é? Quer dizer, tem que vir de algum lado, alguém os compra. Claro que para um jovem é tramado porque nem tem coragem de se apresentar ao banco e pedir um empréstimo, não é? Turismo massificado. Baixíssimo valor acrescentado, quer dizer, curiosamente até podemos dizer, eles que dizem sempre é preciso aumentar o bolo para poder repartir. Quanto é que aumentaram os lucros no turismo? Quanto é que aumentou a produtividade no turismo e os salários no turismo não continuam a ser os mesmos? Não é? Alguma coisa está completamente errada na maneira como eles explicam. E depois, jogo online e casinos e por aí afora. É sempre a mesma treta, que é o dinheiro fácil concentrado nas mãos de alguns. E este país, desde o ouro do Brasil, ao petróleo de Angola, ao wolframio, aos fundos europeus, a nossa elite viveu sempre viciada nisso. Ou então, lá está, um modelo económico que é possível ter, em boa medida, o nosso desencontro com a Europa, às vezes é culpa da Europa, mas muitas vezes é nossa culpa. Não vem cá nenhum funcionário de Bruxelas dizer-nos qual é que deve ser a nossa estratégia de desenvolvimento nacional. Podem dar-nos opções, podem discutir quando a gente tiver uma. Mas se aquilo que a gente quer fazer, que os nossos políticos quiserem fazer, é isto que nós temos à nossa vista, bem, somos livres de fazer assim ou de outra maneira. Mas também somos de, um dia, termos uma governação e termos uma política na qual a insistência é continuadamente, e como no passado, de vez em quando, intermitentemente tivemos, e desde o 25 de Abril, mais continuadamente, é valorizar as pessoas, o conhecimento e o território. 3 coisas muito simples. E injetar valor em cada pequena coisa que façamos. E isso significa, significa fazermos outras coisas. Sermos, nos serviços, uma plataforma de excelência de elite euroatlântica, tirando partido daquilo que podemos fazer. Nas universidades,
Portugal pode muito bem ser um polo atrator de universidades, não só nacionais, mas europeias e globais. Temos todas as condições para o ser, e com isso fixar conhecimento aqui, e na indústria, na economia, ter um bom casamento com esta valorização do conhecimento, que, no entanto, não é só conhecimento aplicado, mas aí, eu calmo, falas tu muito melhor do que eu sobre isso, e também prometemos... Mas eu, se calhar, não falo muito mais, e vou fazer dizer a vocês que estão aqui connosco, se quiserem, têm questões, se houver comentários, alguma coisa que queiram abordar, vamos dar-vos a voz agora. Eu vou pegar nas duas primeiras e depois a Patrícia nas duas segundas perguntas. Começando pela Rita, eu nunca ouvi os tipos da iniciativa liberal citarem um liberal. Quer dizer, já ouvi mencionar nomes, mas nunca vi, e provavelmente não veríamos fazer, aquilo que o LIVRE faz, que é ter uma universidade de verão que se chama os setembristas, porque sabemos que a primeira esquerda que houve em Portugal, que chamou a si mesmo esquerda, e depois isso permitirá a pergunta da Rosa, foi uma esquerda liberal, porque na altura era o mais à esquerda que havia. E que essa esquerda era do Passos Manuel, que fez liceus pelo país todo, nos poucos meses de poder que teve, bibliotecas, conservatório, teatro nacional. É alguém que se filia precisamente na outra visão sobre o desenvolvimento nacional, que é começar pela educação. E a gente sabe que, intermitentemente, nós temos tido isso em Portugal. Podemos fazer um panteão, quer dizer, de certa forma, vai lá com todos os seus defeitos em parte ao Marquês de Pombal, ao Passos Manuel, ao Mariano Gago, e a muita gente, à Helena Cidade Moura, que foi deputada e que fez programas de alfabetização, A Maria Lamas. A Maria Lamas, tanta gente, quer dizer, e em boa medida esses setembristas, além disso, eram românticos. O que é que o romantismo queria dizer na altura? Não é uma coisa meramente estética. O romantismo queria dizer, depois de todo o período feudal, queria dizer a ideia de que nas pessoas mais pequenas há os sonhos maiores. E que as pessoas têm direito ao seu florescimento. É mais, na verdade, do que uma sociedade justa. É uma sociedade justa, mas é uma sociedade dinâmica, em que a justiça se cumpre de maneiras diferentes conforme a gente se vai crescendo e desenvolvendo, não é? O romantismo, ainda por cima, era feminista, porque é o primeiro movimento que nasce muito orientado para as mulheres e para lhes dizer, nas vossas imaginações, nos vossos corações, vocês têm direito de sonhar ser uma pessoa grande. E daí, claro, a maneira como o romantismo valorizava todos os aspectos mais passionais e propriamente românticos da vida da pessoa, mas isso significava algo que era um corte muito claro com a moral social anterior, que era: és filho de sapateiro, és sapateiro, o teu destino é sapateiro, serás sapateiro, o teu filho será sapateiro. A tua filha vai trabalhar em casa e casar com outro sapateiro, não é? O romantismo era muitíssimo político por causa disso. Depois entrou na cultura popular, mas ainda existe. Às vezes em coisas que os intelectuais desprezam muito, nas telenovelas, por exemplo, não é? Mas fala-nos de uma coisa que é muito importante do ponto de vista progressista, que é a centelha de liberdade e autorrealização que toda a gente tem, que depois a Patrícia pega na segunda parte, mas tem a ver com coisas que a gente defende como a herança social. Quer dizer, se formos a ver, o PIB per capita mundial mensal, com paridade de poder de compra, anda nos 2.000 e tal dólares por mês. E há tanta gente no mundo a viver com um dólar por dia. Quer dizer, com 30 dólares por mês. Ou menos do que isso. Se as pessoas entre os 18 e os 35 tiverem direito a uma herança social que lhes permita fazer um projeto seu, isto vem um bocadinho dessa noção romântica de que, mesmo na pessoa que nasce nas condições mais desfavoráveis, pode haver ali um talento. Não é? E que vale a pena no tal conservatório que eles acharam que valia a pena criar, porque ser liberal na altura a palavra liberal quer dizer generoso, acima de tudo, é isso que ela quer dizer originalmente, e portanto vale a pena ser, eles falavam um gesto liberal, é um gesto generoso, e o gesto generoso é dizer: o pobre tem direito de ir ao conservatório. E nós ainda dizemos mais: e quando fizer 18 anos, não tem que estar em desvantagem perante a família que pode comprar um piano à miúda e a outra tem igual talento, e nós achamos que ela também é nossa filha, de uma certa forma. Quer dizer, que todas as crianças da nossa sociedade têm o direito de sonhar em grande.
Vamos perguntar, esse liberalismo está na iniciativa liberal? Evidentemente que não. O que nós, que é exatamente o que tu disseste. Repara, eu acho que nós temos um acumular de coisas, século a século, por assim dizer. O século XIX foi o século do liberalismo, não é? Em que percebemos que os direitos era qualquer coisa que nos unificava, porque antes, 100 anos antes, o direito não era aquilo que me unia a ti, que me fazia a mim igual a ti. O direito era aquilo que eu tinha, que estava num pergaminho, num baú lá em casa, que dizia que eu tinha direito a passar com a minha carruagem não sei onde tu não tinhas. A palavra direito era distintiva e não unificadora. E o liberalismo acaba com isso. E, portanto, o século XIX é o século do liberalismo. É um adquirido que deve ser um adquirido de qualquer sociedade politicamente civilizada. O século XX é o século da social-democracia, que se acrescenta a isto. É o século em que a gente percebe. Isso não basta. Dizer que estão ali os direitos cívico-políticos e que as pessoas nascem livres e iguais em direitos, não basta se houver esta enorme diferença social que existe e se algumas pessoas tiverem a ser exploradas 16 horas por dia. E, portanto, a questão operária, como eles nos chamavam, é a grande questão do século XX. E por isso nós acrescentamos a esse fundo a realização de que, de facto, no século XX houve uns países que resolveram o problema. As sociais-democracias escandinavas, se eles nos perguntarem, então e qual é que é o teu modelo? Naquela coisa, é a Coreia do Norte e a Venezuela? Não. É a Suécia, a Dinamarca e a Finlândia. É o modelo europeu. Nós temos esse modelo. Nós já vivemos nesse modelo. Nós queremos é que não deem cabo deles. E vocês estão a dar cabo desse modelo. Porque esse modelo é um modelo que é social-democrata. É uma mistura de coisas. É liberal na base, politicamente, leva uma belíssima camada de social-democracia por cima. E no século XXI, o que nós, de uma família verde, dizemos é que a fronteira seguinte é a fronteira ecológica. E, portanto, no fundo, nós temos uma posição ideológica completa, tem que ter o liberalismo que vem do século XIX, sim, sem vergonha nenhuma, por isso pomos lá os setembristas e aí vamos ter o pessoal do PCP, eles vão dizer, liberais, quer dizer, eu não tenho vergonha. Aliás, eles depois, quando lhes dá jeito, também citam o Almeida Garrett, não é? E quantos pobres é que é preciso para fazer um rico? Era um liberal, não é? Sociais-democratas, sim, e ecologistas. Depois há pessoas que têm ainda juntam uma camada de anarquismo, que é o meu caso, e por aí fora. Mas eu acho que nisso tudo há uma coisa em que eu discordo de vocês. Eu acho que temos que ter muito orgulho da palavra esquerda. E acho que termos orgulho da palavra esquerda é alguma coisa que nos vai beneficiar a seguir. Estamos na moda de baixo, e é verdade que estamos na moda de baixo. Mas isto funciona um bocado por ciclos. Não é? Nós tivemos um momento de grande normalização política em que o pragmatismo, a tecnocracia, a política com uma administração e logística imperaram. Não é? Foi ali todas aquelas décadas a seguir ao pós-guerra. Mas depois, a partir dos anos 60, com o conflito de gerações, que era a versão anterior das guerras culturais, e com muitas das causas pós-materiais que se tornaram muito importantes, nós passámos por várias fases que a teoria política foi tentando definir de maneiras diferentes. Há uma teoria que é a teoria do termostato. A política é o termostato. É um cientista político dos anos 80 que dizia: vem um governo e o governo é demasiado quente, e a seguir vem o eleitorado, vem a opinião pública e mete a temperatura lá onde devia estar. Porque aquele governo foi demasiado quente, demasiado à direita ou demasiado à esquerda, vem o eleitorado e corrige. Isto é uma teoria um bocadinho estática, que tende para o equilíbrio e que já não é aquilo que estamos a viver, mas era o que ele estava a ver nos anos 80. Depois, dois cientistas políticos, uma mulher e um homem, a Pippa Norris e o Ronnie Engelhardt, têm uma teoria que é a teoria do ricochete. Que eles vão buscar, e ainda, em particular, ricochete cultural, cultural backlash, com a qual ajudam a explicar uma coisa como o Orban. Que é o que se está a passar não é tão explicável por questões só económicas, por questões... É uma coisa que já é mais do que corrigir o termostato. Já é corrigir, mas punir. E eu diria que agora já não estamos nem sequer aí. Nós estamos numa fase que eu acho que precisa de uma teoria política nova. Eu às vezes defino um bocado como é a teoria política da opinião pública como discussão doméstica, em que precisa de duas coisas. Numa discussão doméstica, a gente quer ter a última palavra e que a coisa fique ali. E não gostamos que o outro tenha a última palavra, nem que a última palavra seja tens razão, não é? Vocês todos já tiveram discussões domésticas. A certa altura alguém diz, tens razão, acabou a conversa, e não ficamos nada contentes com isso. Nós detestamos que nos digam isso. Porque além de ter razão, nós queremos ter a última palavra, queremos ter uma coisa.
mesmo que isso nos prejudique a nós queremos dar uma lição à outra pessoa. E isso foi basicamente o que nos aconteceu nos últimos tempos. Vocês reparem, o Trump tinha maiores aplausos, não era quando dizia as outras paradas todos, o muro, etc, etc, era quando dizia qualquer coisa contra o politicamente incorreto. É verdade, correto. As pessoas sentiram, depois podemos analisar se é verdade ou se não é verdade, as pessoas sentiram que houve um exagero de exigências em cima delas, que fez com que a esquerda deixasse de estar do lado que diz às pessoas, que era aquilo que era o nosso papel histórico, tu estás bem como tu és. Não é? A direita que era contra as pessoas serem como elas são. E nós dizíamos o tempo todo, caralho, deixa lá as pessoas serem como elas são. Deixa cada um ser como é. Nós estamos do lado da liberdade, estamos do lado de cada um seja como é. E nos últimos tempos, tirámos os olhos da bola e deixámos que a direita ficasse com isso. Claro que de uma maneira que a nós nos faz imensa impressão e incomoda, que é, disseram, deixa lá a pessoa ser racista à vontade, ou homofóbica, deixa-o ser como ele é. Mas isto, com fundamentos que para nós são absolutamente aberrantes, a verdade é que funciona muito bem com o eleitorado como que eles querem que funcione. Aquela esquerda chata anda a dizer à pessoa que se não utilizar o pronome correto ou não disser a palavra correta, não é suficientemente boa para ser lá do partido deles. Tem que preencher ali um formulário com uma data de coisas e depois é que eu falo contigo. Não é? Mas também não te vou ouvir. Não é? E eles estão a dizer, queres usar um carro a combustíveis fósseis? Dá-te gozo. Usa! Marimba-te para o planeta. E nós, não faças isso. Portanto, e agora o que é que acontece? Eles estão no poder, mas agora o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Porque eles estão no poder contra a cultura de cancelamento e são autoritários. Estão no poder contra... Já estão a exagerar em absolutamente tudo. E nós não vamos... nós não vamos derrotá-los, nem, por um lado, dizendo eles são maus porque são... Nós, não estou a dizer que não devamos dizer. Se eles são fascistas, nós devemos dizer que são fascistas. Não é? E a prazo, voltaremos a fazer com esse nome o que eles andam a fazer com as palavras esquerda, socialismo e por aí afora. E com muito mais razão para isso. Mas as pessoas estão a contar que o Trump seja fascista. As pessoas, na verdade, sabem que o Trump é fascista. E acham que isso é tanto melhor quanto isso é a melhor maneira de dar uma lição aos chatos dos primos e dos tios que lá no Natal lhes andaram a dizer que não era assim, que não era assado, que não deviam falar assim e assado. É por isso que é a discussão doméstica, porque o sismógrafo aumentou tanto que agora já não basta corrigir o termostato ou não basta o ricochete. É preciso que a prima woke fique lixada com o gajo que está no poder. O gajo que está no poder vai-te lixar a ti também. Tanto pior, porque eu quero mesmo é chatear a prima woke. Não é? Parece um vídeo do Francisco do Chicão, não é? Mas é o que eu estou a dizer. O feitiço vira-se contra o feiticeiro. Nós lixamos-los não porque eles não são sociais, mas porque eles já se estão a marimbar para a liberdade, eles nunca quiseram saber da liberdade e agora é fácil apanhá-los em contradição. E para isso vale a pena dizer que somos de esquerda. Porque as pessoas não vão respeitar, eu acho que há muita gente que vota no LIVRE e não é de esquerda. Nós temos imensa gente, e vou-vos dizer, não me envergonho, não me arrependo, e podemos gravar e citar. Eu não tenho o mínimo problema em dizer, que é uma coisa que deixa arrepiados os ativistas, hoje em dia menos, mas há 10 anos ainda deixava arrepiados os ativistas de esquerda, que eu quero os votos que foram para o Chega e os votos que foram para a IEL. Eu não tenho outra hipótese. Se eu não roubar aqueles votos de volta, a gente nunca mais consegue equilibrar isto. E essas pessoas votam em nós, não é apesar de nós sermos de esquerda. Elas sabem perfeitamente que nós somos de esquerda. Elas respeitam-nos mais se nós dissermos de onde é que viemos. E, portanto, nós nunca lhes vamos dizer, nunca as vamos enganar a dizer, olha, nós até somos de centro-direita, e isso não vale... Ou não somos nada, ou não somos de esquerda, ou não somos nem de esquerda nem de direita. Não vale a pena. Não. Somos progressistas, somos claramente progressistas. Agora, há muita gente do PSD, por exemplo, que vem votar diretamente em nós porque já não tem uma opção social-democrata e não confiam no PS. Eu até vos diria que daqui a uns tempos vai haver gente do CDS que vota em nós porque são católicos e democratas cristãos e não veem puto cristianismo naquilo que eles estão a fazer. Zero de cristianismo. Zero de atenção ao outro, de amor ao próximo, zero de catolicismo. E vão votar em nós e dizer, bem, aqueles tipos são do meio da esquerda, até tem lá uns que eu acho que se calhar são muito jacobinos ou quer que seja, mas eu respeito-os porque eles não nos mentem acerca de onde é que vêm.
E também vale a pena dizer às pessoas, sim, senhor, somos de esquerda e muito orgulho. Olha, é de esquerda ao Serviço Nacional de Saúde, é de esquerda à escola pública, é de esquerda ao 25 de Abril e é muitíssimo bonito, esteticamente, tomar a vocês terem... por isso é que inventam uns cravos verdes ridículos, uns repolhos com que se apresentam. Nós temos que ter orgulho naquilo que nós fizemos, porque, na verdade, o país democrático é, em grande medida, à esquerda, que tem uma história absolutamente magnífica e heroica neste país, que é muito mais da luta pela liberdade, embora, claro, evidentemente haja uns tipos que têm uma vertente muito autoritária, mas essa não é a nossa família política. Nós temos é que recuperar o que ainda está em lugares como este e na nossa história, que diga às pessoas que ser de esquerda é ser pela liberdade. E por isso um partido de esquerda chamado LIVRE não é herético, nem é um tabu, é uma coisa para as pessoas se lembrarem o tempo todo que nós não podemos tirar os olhos dessa bola. Toda a luta política é uma luta sobre uma noção de liberdade. A gente fala autonomia, a gente fala segurança, estamos a falar de liberdade. A gente fala custo de vida, as coisas têm que estar mais baratas, estamos a falar de liberdade, que é a liberdade de tu poderes decidir ao fim do mês, que chegando no fim do mês vais comprar uma coisa que é importante para ti. Uma pessoa que está no princípio do mês e já está a morrer um bocado, quer dizer, é uma pessoa que não é livre. Como diz o Roberto Mangabeira Unger, que é um filósofo brasileiro que eu gosto muito, um gajo também tem... também já cometeu os seus erros, mas ele tem uma expressão muito cheia. Ele diz, o programa progressista é que a gente morra só uma vez na vida, no dia em que tiver que morrer. Uma pessoa que morre todos os dias um bocadinho porque recebeu a conta da luz, ou porque os juros aumentaram, não consegue pagar a prestação da casa, porque não sei o quê, isso para nós é aquilo que nós queremos erradicar. Portanto, a pessoa morre lá no dia em que tiver que morrer e daqui até lá tem que viver plenamente. A sociedade está feita de uma maneira em que as pessoas morrem aos bocadinhos todos os dias e é isso que a gente deve rejeitar. Portanto, é em nome de uma vida plena que a gente tem o nosso programa político orgulhosamente de esquerda. Eu acho que isso a gente não deve deixar de dizer e não tenham medo porque os jovens, olha, já estão a mudar. Nós na última sondagem já estamos à frente do Chega nos jovens. Os jovens também, é verdade, bate-lhes forte, passa-lhes depressa, viram para o outro lado e daqui a uns tempos, eu acho que já estão a olhar para estes gajos e a ver todos, mas é isto? Era esta a liberdade que eles falavam. Estes gajos são os hipócritas. Os grandes hipócritas são eles. Pronto. Mas a Patrícia tem que responder às outras duas perguntas, Rosa. Já vamos aqui. Sim, relativamente, acho que era um bocadinho na continuação do que tu estavas a dizer, para não se morrer um bocadinho todos os dias, não é? E para só morrermos uma vez quando tiver que ser. O Carlos e a Joana falaram desta questão dos muito ricos e das pessoas que... Pronto, e do choque de muita gente com a ver a gente... Onde é que isto para? Onde é que para... haver pessoas com tanto e outras com tão pouco. Esta semana veio um relatório da Comissão Europeia em que, não sei se vocês devem ter estado atentos às notícias, dizia que temos 10% da população com 60% da riqueza em Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, e depois há muito mais números, não vou agora aqui andar a dissecar números, em que realmente é muito assustador pensar que a maior parte das pessoas tem menos riqueza do que uma percentagem muito pequena. Outra das coisas que esse relatório também diz é que essa riqueza não é nos rendimentos que está concentrada, não é no salário, é na propriedade, nas heranças. E, portanto, o que é que isto quer dizer? E também nos investimentos, porque quem tem dinheiro faz dinheiro, quem não tem dinheiro não faz dinheiro. Não é? Gasta até ao fim do mês e acabou-se. Chega ao meio do mês já não tem. Quem tem, investe, faz. E então, isto é muito preocupante, porque o que mostra é que entretanto, eu estive a fazer umas contas para termos uma noção. Se tivermos uma família, por exemplo, uma pessoa de dois pais, dois filhos, em que os pais, um tem o salário mínimo, outro um salário médio, se fizermos ali as contas mais ou menos com uma renda daquelas de 1.200 euros de Lisboa, e aqui à volta também, não é só Lisboa, acabam por ter menos de 10 euros por dia por pessoa. Para sobreviver, para viver. 10 euros por dia, menos de 10 euros por dia por pessoa é estar a viver sem grande gosto. É para o que dá, não é? Porque isto, eu só estou a falar da renda, ainda falta o supermercado, falta a eletricidade, falta a água, falta o vestuário, falta a escola, faltam os transportes, falta o resto, falta o médico, faltam as eventualidades
tenham que se atender. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há muita gente a viver assim. Um salário, e isto eu fiz estas contas com um salário mínimo e um salário médio. E, portanto, quer dizer que há muitas famílias nessas circunstâncias. E isto é muito dramático quando comparamos, por exemplo, numa cidade como Lisboa, com o custo das casas, então, e com o que as pessoas veem, não é? Nos restaurantes, por isso é que as pessoas também se revoltam tanto contra o turismo, que também invadiu esta cidade de uma forma explosiva nos últimos anos. Porque as pessoas percebem que não conseguem ter esse nível de vida e sentem revolta, aquilo que o Carlos estava a espelhar, a revolta que sente. Mas porque é que uma pessoa quer um relógio de 1 milhão de euros? Eu, por mim, até podia ter um relógio de 1 milhão de euros, se toda a gente vivesse com as condições necessárias ao seu bem-estar, não é? Isso não é a questão. A questão não é quem tem, a questão é quem não tem. Quem não tem e porque é que não tem. E nós, seguindo o exemplo das sociedades nórdicas sociais-democráticas, o que é preciso é que essa riqueza, essa propriedade seja taxada da forma devida. Mas é os ultra-ricos. Não é estarmos a taxar imenso a classe média que já não pode mais, ou a classe média um bocadinho mais alta. É mesmo irmos a quem tem a propriedade e tentarmos perceber como é que conseguimos que isso reverta a favor de todos. Mas aí depois também é outro problema. É que para fazermos isso com justiça, também temos que garantir que os serviços públicos funcionam bem. E que uma das coisas que está a passar hoje em dia, e que este governo investe bastante nisso, é em deixar de degradar o Serviço Nacional de Saúde, deixar de degradar a escola pública, não se preocupar muito agora com os acessos às universidades e com o elevador social. E, portanto, o que é que está a acontecer? É que se nós vamos pedir às pessoas para pagarem mais impostos, como pagam nesses países do norte da Europa, as pessoas também têm que sentir que estão a ser compensadas na realidade depois com os serviços adequados. E neste momento nós estamos num embrulho tão grande de tentarem desmanchar, não é, aquilo que foi construído nos últimos 50 anos, 52, e nós, no livro, um dos nossos objetos de desejos políticos, quer dizer, o grande, é lutar pelo bem-estar de todos e por uma sociedade mais justa e por estes serviços estarem ali para as pessoas. E é uma luta que nós fazemos todos os dias na Assembleia da República. Mas, pronto, aqui do ponto de vista temos que taxar os hiper-mega ricos e temos que ter coisas como medidas que consigam ir compensando as pessoas que menos têm. Ainda agora há pouco tempo nós tivemos uma proposta de devolver o IVA dos bens essenciais às famílias com rendimentos mais baixos. E isso foi chumbado. E foi chumbado no Parlamento, e era uma medida temporária, era para ser aplicada agora, porque os preços aumentaram muito, com o aumento do preço dos combustíveis, com a guerra no Médio Oriente, etc. Foi chumbado. Era também a medida de limitar as margens nos lucros dos combustíveis. E também chumbado, tudo chumbado. Porque agora, vocês sabem, os combustíveis estavam em estoque, os preços começaram a subir, os comerciantes tinham pago um preço por aqueles combustíveis muito mais baixo do que o preço que eles custam agora, aproveitam com a subida dos preços, vendem mais alto, encaixam na margem. Pronto. E nós tentámos limitar. O Governo não acredita nisso, o PSD não acredita nisso. Contra. Nós estamos sempre a tentar arranjar soluções para que as pessoas no seu dia-a-dia tenham mais bem-estar e vivam melhor. E isso o livro faz. E faz pela positiva. Soluções concretas para a vida das pessoas. E é aqui, e com estas soluções concretas, que nós tentamos que essa distribuição seja melhor feita. A herança social de que o Rui falou era de que todas as pessoas, quando chegarem aos 18 anos, poderem ter uma quantia para investir, ou no mestrado, ou comprar um piano, ou em algo que precisassem, se quiserem dar a volta ao mundo. Pronto. E essa quantia ser disponibilizada para as pessoas quando elas fizessem 18 anos. Por exemplo, haver aqui um investimento mínimo do Estado, pequeno, quando as pessoas nascem, que depois teria juros, e aos 18 anos era entregue. Isso era a herança social. E há diversas medidas que nós temos com este cariz para tentar repor o equilíbrio e diminuir a desigualdade. Mas neste momento estas desigualdades nós estamos a ver que são galopantes. E vamos agir nessa área também, que isso para nós é fundamental, porque nós sabemos que se o tecido social se quebra, as pessoas ficam todas zangadas umas com as outras, o pobre, ao contrário, o miserável tem inveja do pobre, e vão votar no Chega, porque o Chega anuncia soluções muito fáceis de tudo e mais alguma coisa para todos. Tanto faz, eles numa semana propõem uma coisa ou outra, aquilo, a ideologia, eles são de extrema-direita, mas de facto há ali muita coisa que eles até dão a volta, porque eles propõem aquilo que eles acham que as pessoas vão gostar de ouvir, mesmo que não passe.
mesmo que não seja aprovado, porque é uma questão de propaganda, de publicidade e de dizerem que estão ali para as pessoas, mas não estão. Estão ali porque querem poder e têm uma estratégia de poder. E é isto. Eu acho que podemos terminar. Eu tenho de terminar porque tenho que apanhar uma filha ainda a acordada e a deitar, desculpem lá, e também estou cansado, como se vê. Mas acho que foi um belíssimo debate em que o Dia da Europa nos permitiu falar de muito mais do que apenas a União Europeia. Como deve ser? Acho que falou-se bastante de liberdade e também se falou de outra coisa que não chegámos a usar a expressão, mas que falámos dela o tempo todo, que é qualidade de vida. Exato. E se pensarem bem, se perguntarem a um mexicano, se perguntarem a um tailandês, a um bangladeshi, o que é que acham que lhes define a Europa, lhes sugere a Europa acima de tudo, aquilo porque a Europa ainda é conhecida, ainda é respeitada e valorizada, é precisamente pela qualidade de vida. Se vocês virem aqueles debates no Twitter, onde eu não aconselho que vão, mas infelizmente ainda há viciados nisso, como eu, que vão, aqueles debates entre americanos e europeus, não é? Há uma que é The European mind cannot comprehend this, e é grandes carrões, ar-condicionado a bombar, etc, etc, e dizer, pá, nós estamos muito mais ricos do que vocês, temos muito mais produção, e os europeus respondem com uns memes de um vídeo de dois italianos a beber Campari e a fazer DJ. Vocês conhecem isso? Com roupa dos anos 70. Na verdade, eu acho que a Europa se deveria orgulhar disso. Sim. E promover isso muito mais. Nós, em Portugal, por exemplo, tivemos em tempos um Ministério da Qualidade de Vida que até foi de um visionário, lá está, de direito, o Gonçalo Ribeiro Teles, mas ecologista. Acho que um dia que o LIVRE esteja num governo, como quer estar, e esse é outro tabu que também é muito bom que fique claro na cabeça, que é para não irmos ao engano ninguém, o LIVRE como partido existe para um dia estar no governo, e a partir do governo governar este país, e aquilo que nós precisamos que as pessoas pensem não é, pá, estes arrogantes querem estar no governo. Então, com caraças, os outros não querem estar no governo também, quer dizer, temos o mesmo direito que os outros a dizer isso. O que nós queremos e o que nós devemos dizer às pessoas é que queremos que elas nos chateiem a cabeça enormemente se a gente chegar ao governo e começar a dizer pá, isto da herança social é muito complexo. Não se pode fazer nas condições atuais. Mais vale levar ao Parlamento e deixar que os outros chumbem, que é para podermos dizer não existe porque eles chumbaram. Mais vale fazer, porque eu vos garanto uma coisa, a seguir a feito, vai ser muito difícil quem quer que seja a seguir venha dizer afinal, a conta poupança do teu filho que o Estado criou, nós vamos acabar com isso, que não acreditamos nos malandros do livro. Não, eu vos garanto que um dia que seja feito esse sistema, ele será tão popular que vai ser muito difícil de reverter. E também, evidentemente, que quando chegarmos a ter essa capacidade de fazer políticas, enfim, que estas coisas, como lutar por uma Europa que ainda tem qualidade de vida, passa a ser aquilo porque somos conhecidos. E se calhar, se houver um Ministério da Qualidade de Vida nesse governo, eu consigo facilmente pensar em várias pessoas do LIVRE que fariam muito bem esse papel de ministra ou de ministro. Temos que visualizar essas coisas, porque sem visualização não há mobilização. E nós precisamos muito que as pessoas tenham lá no horizonte qualquer coisa porque vale a pena lutar. Lutar pela qualidade de vida que ainda temos e preservá-la, ou por garantir mais qualidade de vida para quem vem a seguir, isso significa as pessoas que envelhecem terem qualidade de vida enquanto estão vivas. Os miúdos terem-no também em escolas seguras, inclusivas e por aí afora. Se viermos a ser conhecidos como o partido da qualidade de vida, acho que é meio caminho andado para mobilizarmos as pessoas. Muito obrigado, então.